Seja bem-vindo mais uma vez aqui na comunidade Ático Curitiba. É sempre uma alegria renovada tê-lo aqui para juntos ouvirmos os ensinamentos sempre atuais que Deus tem para o seu povo. É domingo e, salvo para uma parcela da população, é um dia de descanso. Charlie Chaplin, em seu famoso último discurso, dito na cena final de seu filme O Grande Ditador, tem uma frase que diz: "Criamos a era da velocidade e nos enclausuramos dentro dela." Parece ser impossível parar para descansar, mas é exatamente sobre descansar que o pastor Carlos Miranda irá nos falar hoje. Não sobre o descanso legal, institucional, previsto na legislação trabalhista, mas de um descanso que podemos ter mesmo em meio a uma atividade laboral ou não. É o descanso para nossas almas. Não o descanso que o corpo exige pelo fato de estar cansado, mas um descanso que excede ao plano físico. É o descanso que só podemos ter em Jesus. Para entendermos melhor isso, sempre à luz da palavra bíblica, vamos percorrer juntamente com o pastor Carlos as palavras contidas no Evangelho de Mateus. Convidamos você para que, descansado e de coração aberto, venha conosco desfrutar desta quinta parte da série Famílias que Surpreendem o Mundo. Você me deu tanta coisa boa, lápis de cor, meias e sapatos. Já percebi que sou alguém que você ama de montão. Jesus querido, tome aqui meu coração. Você me deu tanta coisa boa, lápis de cor, meias e sapatos, banana, leite e às vezes doces. Já percebi que sou alguém que você ama de montão. Jesus querido, tome aqui meu coração. Você me deu tanta coisa boa, lápis de cor, meias e sapatos, banana, leite e às vezes doces, amigos, flores e professores. Já percebi que sou alguém que você ama de montão. Jesus querido, tome aqui meu coração. Você me deu tanta coisa boa, lápis de cor, meias e sapatos, banana, leite e às vezes doces, amigos, flores e professores, brinquedos, água e travesseiro. Já percebi que sou alguém que você ama de montão. Jesus querido, tome aqui meu coração. Você me deu tanta coisa boa, lápis de cor, meias e sapatos, banana, leite e às vezes doces, amigos, flores e professores, brinquedos, água e travesseiro. Já percebi que sou alguém que você ama de montão. Jesus querido, tome aqui meu coração. Senhor Deus, Pai de amor, obrigado, Pai, porque nós estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome e reunidos por Tua causa e porque o Senhor nos convidou e nos trouxe aqui. Mais uma vez estamos aqui para aprender da Tua palavra. Mais uma vez vamos ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar, tem a nos dizer, para que possamos prosseguir, Senhor, consoante a Tua vontade em cada dia das nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada uma das pessoas que estão aqui presentes nesse culto.
conectados conosco e também conectados contigo. Abençoa, Senhor, o pastor Carlos que vai trazer esta palavra, esse ensinamento, Senhor, onde nós vamos aprender a falar sobre o descanso e descansar em Ti. Queremos descansar, Pai, na Tua paz, no Teu amor, para podermos cada vez mais focar e centrar a nossa atenção no aprendizado da Tua palavra e assim seguir a nossa vida segundo a Tua santa e justa vontade. Nós agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. No próximo dia 25, a partir das 10 horas, nós disponibilizaremos no nosso canal do Ático no YouTube uma reflexão a respeito do Natal. Quero convidar você a colocar na sala seus amigos, familiares, aconchegar um ambiente gostoso para que vocês possam acompanhar e ter um tempo especial de reflexão acerca do nascimento de Jesus. Até lá! A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom.
Meus irmãos, hoje nós encerramos essa série Famílias que Surpreendem o Mundo. A gente vem conversando a respeito de como nossas famílias podem surpreender famílias que estão ao nosso redor, amigos, vizinhos, e a gente vem falando que independentemente da sua família ser uma família com defeitos, com dificuldades, como qualquer outra família, como a minha família, Deus pode graciosamente transformar outras pessoas a partir exatamente da sua casa, da sua família. Deus pode fazer isso a partir de hábitos que você possa ter, que você possa desenvolver, hábitos que transformam o mundo, hábitos que mostram para as pessoas um jeito de viver diferente, um ritmo diferente. A gente conversou na primeira semana a respeito do hábito de abençoar alguém. A gente vê na vida de Jesus que Jesus ele abençoava constantemente pessoas que precisavam de uma intervenção, precisavam de ajuda. A gente falou na segunda semana sobre o hábito de ouvir a Deus, de silenciarmos os barulhos da multidão, os barulhos das redes sociais, as notificações do nosso celular e conseguirmos ouvir a Deus. Nós falamos também a respeito do hábito de comer com outras pessoas. A gente come o tempo todo junto, com outras pessoas, com amigos, com desconhecidos, mas o hábito de fazer isso intencionalmente, para compartilhar a vida de Jesus. Na semana passada a gente falou sobre falar com Deus, o hábito de falar, o hábito de nos expressarmos diante de Deus, a respeito daquilo que está no nosso coração. Hábitos que têm a ver muito mais com a sua vida com Deus, mas hábitos que quando você os tem intencionalmente em família, podem transformar a vida de outras pessoas. E a gente vem conversando ao longo dessa série a respeito dessa pergunta: como a sua família pode surpreender o mundo positivamente? Como que você, com a sua família, com complicações, com dificuldades, como você pode surpreender as pessoas positivamente? A resposta é... Opa, quase derrubei aqui. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. A resposta a essa pergunta é que nós podemos surpreender o mundo positivamente vivendo um estilo de vida que evoque perguntas para as quais a única resposta seja o Evangelho. Então a ideia é que você tenha um estilo de vida que evoque perguntas. Por que você trata a sua esposa desse jeito? Por que você come as suas refeições? Por que vocês se assentam ao redor da mesa e vocês agradecem a Deus antes de comer e vocês têm esse tempo prazeroso? Quem ensinou vocês a fazerem isso? Para esse tipo de pergunta nós só temos uma resposta: o Evangelho. Viver um estilo de vida que evoque perguntas para as quais a única resposta seja o Evangelho. Assim nós podemos surpreender o mundo. Não é tendo uma família perfeita, porque isso é inviável. Eu já adianto para você, você não vai conseguir. Não é ter um casamento perfeito de comercial de manteiga. Isso não existe. Isso não existe, é uma utopia. Não existe casamentos perfeitos. Não é tendo filhos perfeitos que você vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Isso também não existe. A única maneira de você surpreender as pessoas que estão ao seu redor, a partir do que Deus está fazendo na sua vida, é a partir de hábitos. Hábitos que expressem o Evangelho. Hábitos que levantem perguntas para as quais a única resposta possível seja o Evangelho. E nesse sentido, eu quero compartilhar com vocês hoje a respeito do último hábito, do quinto hábito: descansar. Como assim, Carlos? Você falou de comer, falou de hábitos durante essa série que não fazem muito sentido. Descansar. Como que descansar pode ser um hábito que transforme, que surpreenda a vida de outras pessoas? Sim. Descansar pode ser um hábito na sua história, na história da sua família, um ritmo da sua família que surpreende, que pode surpreender o mundo, surpreender as pessoas que estão ao seu redor.
Antes da gente ir para o texto, eu quero mostrar para vocês um livro que foi publicado em 2017, Peak Performance, significa alta performance. Livros de autoajuda, livros que nos conduzem a tentarmos ter mais eficiência, uma performance mais alta na nossa vida, enquanto profissionais, enquanto pais, mães, filhos. Existem aos montes, certo? Você entra na Amazon via internet, ou você vai em uma livraria e você vai encontrar uma série de livros, várias opções de livros onde você pode comprar literaturas para que você seja uma pessoa com uma performance mais alta naquilo que você se propõe a fazer. Isso é muito comum. Mas esse livro ele tem uma proposta interessante. Esse livro ele fala a respeito de um segredo da alta performance, que grandes atletas de alto rendimento, começaram a entender e a colocar em prática. Em que contexto que esses dois autores escrevem esse livro? Primeiro, eles escrevem esse livro num contexto onde a tecnologia tem demandado maior velocidade e maior eficiência da gente. É um contexto onde eu e você vivemos. Quando a gente começa a se infiltrar nesse ambiente tecnológico de internet aí há 2 décadas atrás, a promessa era que a internet facilitaria a sua vida. A internet faria você trabalhar menos. A promessa era que o desenvolvimento tecnológico faria com que você aproveitasse mais as coisas importantes, que é o seu esposo, sua esposa, seus filhos, e amigos, e momentos de qualidade com essas pessoas, e que você trabalhasse de maneira mais eficiente, trabalhasse menos. Foi isso que aconteceu com a gente? A pandemia mostrou isso, né? Poxa, eu vou ficar em casa, não vou precisar, para quem de repente trabalha em São Paulo, aqui, trabalha na região de Campinas e precisa pegar, às vezes, 1, 2 horas de trânsito, né? Pensou, poxa, eu vou economizar 1, 2, 3, 4 horas por dia em função do trânsito, então eu vou gastar mais tempo com a minha família. Vai ser bom assim essa ideia do home office. Mas não foi isso que aconteceu. A gente passou a trabalhar mais. Essa meia hora, 1 hora, 2 horas que você economizou no trânsito, você colocou no seu trabalho em casa. E passou a ficar tão distante quanto antes. A diferença é que você está de corpo presente dentro da sua casa. Tecnologia demandando de nós maior velocidade, maior eficiência naquilo que a gente se propõe a fazer. Uma segunda coisa é que o aumento do número das horas de trabalho. Como eu disse, consequentemente, as horas de trabalho aumentaram. Você passou a responder e-mails fora do seu horário de trabalho, você passou a responder e-mails aos sábados e aos domingos. Você já fazia isso antes em caráter de exceção, mas o home office ele trouxe para nós uma coisa que é assim, você se sente trabalhando o tempo todo. E esse livro é de 2017. Uma terceira coisa que eles comentam, um terceiro sinal desse cenário, o aumento do uso de drogas lícitas e drogas ilícitas. Então você vai ao médico e você passa a tomar algum tipo de medicamento, você passou a consumir mais medicamentos que fazem com que você tenha maior rendimento no seu trabalho, porque você quer alta performance, você quer estar mais atento, você quer entregar um produto de melhor qualidade naquilo que você se propõe a fazer. Jovens com menos de 30 anos, existe hoje um alto índice de uso de drogas lícitas para jovens com menos de 30 anos. Por quê? Porque a conta está chegando, essa pressão por eficiência, essa pressão por trabalhar, por entregar, por ter sucesso, por ser o melhor profissional da área. E uma última coisa que eles destacam é o aumento dos casos de síndrome de burnout, como consequência. É muita pressão, nós precisamos entregar, estamos trabalhando mais, estamos nos dopando, às vezes legal, às vezes ilegalmente, e a consequência disso é a síndrome de burnout. E aí eles dizem o seguinte, ok, essa é a realidade, qual é o segredo então? E eles trazem essa pergunta,
diante desse cenário, qual a peça ausente neste quebra-cabeça? Como que a gente fecha essa conta? E esses dois autores propõem uma resposta para a gente. A resposta que eles propõem é o descanso. O descanso é a peça que falta para aqueles que querem rendimento de alta performance em suas atividades. Gente, os atletas descobriram isso há algum tempo. Se você conversar com um atleta de alto rendimento, eu acompanho vários atletas no Instagram, principalmente de corrida. E aí, qual é o segredo? Como que você conseguiu chegar nesse nível? E eles todos dizem 3 coisas. Muito treino, muito treinamento, muito foco. Alimentação, a gente teve que cuidar da alimentação de uma maneira muito, muito séria. E descanso. O descanso tão importante quanto a alimentação, o descanso tão importante quanto o treinamento. Mas é interessante que esses autores trazem, e isso faz a gente pensar, isso obviamente não é novidade. Isso é princípio bíblico. Eu queria convidar vocês a olhar comigo, de maneira bastante rápida, Gênesis capítulo 1, verso 5. Gênesis no capítulo 1, verso 5, o texto fala para a gente a respeito de um padrão que acontece e que é narrado para a gente na narrativa ali da criação. Gênesis 1, 5, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Gênesis 1, 8, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Gênesis 1, 13, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Gênesis 1, 19, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Versículo 23, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Versículo 31, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. O que eu destaco aqui? Vocês já se perguntaram, essa expressão passaram-se tarde e manhã, por que a Bíblia conta dessa forma, né? O judeu, ele entendia que o dia começava às 18 horas. Interessante que a narrativa bíblica quer contar para a gente o seguinte: primeiro veio a noite, o descanso, primeiro vem o descanso, e depois vem o dia, que é o trabalho. A ideia é que o dia começa às 18 horas, e ele começa de que forma? Entregando eficiência, excelência no trabalho, trabalhando muito e fazendo acontecer? Não. Segundo a palavra de Deus, o dia começa com o descanso. E de manhã, quando a parte clara do dia começa, então a gente vai trabalhar. Mas primeiro, a gente descansa. Esse é um princípio que a Bíblia nos ensina. Um princípio completamente contracultural. Porque a nossa cultura nos ensina que você precisa trabalhar, inclusive você vai ser medido, você vai ser aceito a partir daquilo que você entregar, não é verdade? Como profissional, você vai ser medido a partir daquilo que você entrega. Mas Deus está nos convidando nessa manhã para um período de descanso. E a gente precisa entender e precisa pedir para Deus equilibrar, alinhar a nossa alma nesse sentido. Primeiro vem o descanso, depois vem o trabalho. Uma coisa interessante é que no versículo 2 do capítulo 2 de Gênesis, aí a narrativa parou de falar de dias e passou a falar da semana. Diz que no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. E descansar, gente, não significa que Deus estava cansado e por isso ele descansou. Não é isso. A palavra descansou aqui é cessou de trabalhar. Significa que Deus, ele poderia continuar trabalhando. Ele poderia continuar criando coisas incríveis. Mas ele opta por deixar de trabalhar. Carlos, mas eu não estou cansado. Eu gosto de trabalhar de segunda a segunda porque eu sou assim. É o meu jeito. Descanso não significa que você precisa estar cansado para descansar. É a maneira que Deus nos fez para funcionar bem. E é contracultural. Quando você faz isso hoje em dia, quando você consegue optar por descansar, você surpreende as pessoas que estão ao seu redor. Porque as pessoas elas estão caminhando a partir de um outro ritmo.
O que aconteceu, gente? O que aconteceu com a gente? Por que que nós fomos criados para essa vida de deleite em Deus, de descanso em Deus, e por que a gente não consegue descansar? Porque é tão difícil para a gente parar um dia da semana, você que talvez pare 2, né, sábado e domingo, porque é tão difícil para a gente de fato parar o que a gente tem para fazer e descansar. Porque apesar de Deus ter nos criado a sua imagem e semelhança, algo aconteceu. A Bíblia chama isso de pecado. O pastor Eugene Peterson, ele diz o seguinte a respeito disso. Ele diz que uma catástrofe ocorreu. Não estamos mais em continuidade com o nosso bom começo. A gente não sabe mais descansar. A gente não sabe mais começar o dia pelo descanso e depois ir para o trabalho. A gente não sabe mais. Uma catástrofe aconteceu. Fomos separados desse bom começo, por um desastre. Também estamos, obviamente, separados do nosso bom final. Estamos, em outras palavras, no meio de uma confusão. Gente, não é uma confusão que a gente vive. Não é uma confusão se você for pensar na nossa agenda, o quanto as demandas nos sugam. Isso é caótico, isso é uma confusão. E nós não conseguimos mais separar aquilo que é prioridade dentre aquilo que é importante. E por que que isso acontece? Não é porque você é viciado em trabalho pura e simplesmente workaholic. Não é por isso. Não é porque você tem muitas contas para pagar, então você tem que trabalhar muito mesmo para fazer as coisas acontecerem. Não é porque você é jovem e quer comprar a sua casa própria o quanto antes e ter independência financeira o quanto antes, e é por isso que você trabalha muito. Não é por isso, é por causa do pecado. É o pecado que nos faz trabalhar de forma desequilibrada. É o pecado que faz com que eu e você não consigamos descansar. Ainda que paremos de trabalhar, não consigamos descansar. Porque às vezes é isso que acontece também. Você consegue parar. Você até fica 2, 3 dias sem trabalhar, mas não descansa. Sua mente não para. Sua cabeça não para e você vive num contexto de confusão, caótico. Isso acontece por causa do pecado. Porque a humanidade optou por se rebelar, por se desconectar do Criador. E diante desse contexto, gente, eu quero convidar vocês a olhar comigo para o Evangelho de Mateus, para o capítulo 11, um texto incrível que fala para a gente a respeito de descanso. A palavra de Deus no capítulo 11, versículo 25 em diante, aqui na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero convidar você a fechar os seus olhos, gostaria de orar com você. Deus de graça, por favor, que nós possamos nesta manhã encontrar o verdadeiro descanso no Senhor. Eu oro, Pai, por aqueles irmãos e irmãs que chegaram aqui nesta manhã e estão exaustos fisicamente, estão exaustos emocionalmente e exaustos espiritualmente. Espírito Santo, por favor, nos enche da sua presença e nos traz descanso nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria destacar algumas coisas aqui nesse texto com você. A primeira delas é que Jesus sabe o porquê e quando estamos exaustos.
Uma coisa que é importante frisar a partir desse texto que a gente leu, é que correria, trabalho, caos, confusão, não é uma exclusividade do nosso tempo. Às vezes a gente acha que os nossos avós, bisavós, trisavós, tataravós, que eles não trabalhavam praticamente, que eles não faziam quase nada, que a vida deles era um sossego. Não era. Porque na verdade a confusão, a correria não tem a ver com o nosso tempo, tem a ver com o pecado. Vocês entendem? Tem a ver com o pecado. Tem a ver com a desconexão do ser humano para com Deus. E em função dessa desconexão, quem viveu lá em 1500, em 1200, em 500 depois de Cristo, já tinha dificuldade para descansar, mesmo que trabalhasse menos horas do que você trabalha hoje. Não tem a ver com muito trabalho, não tem a ver com internet, não tem a ver com a correria do dia a dia, com você trabalhar todos os dias da semana. Tem a ver com nós entendermos qual é o ritmo de vida que nos move, se ele é a partir do pecado ou se ele é a partir dos valores do reino de Deus. E nesse contexto aqui, o povo de Israel vivia muitas cobranças religiosas, inúmeras cobranças religiosas. O povo de Israel, o povo de Deus, o judeu, eles tinham pelo menos 613 leis que eles tinham que cumprir rigorosamente para que fossem de fato considerados pessoas tementes a Deus. Eram 613 mandamentos, gente. E eles chamavam esses mandamentos de jugo, de peso. A palavra jugo, ela vem daquela estrutura de madeira que os animais usavam para trabalhar. 2 animais, provavelmente, na maioria dos casos, usavam aquilo. Aí ficava um animal mais obediente, que sabia trabalhar, que era obediente ao seu dono naquilo que ele se propunha a fazer. Um animal mais bravo, mais complicado, colocava ali também para que o animal obediente, animal manso, conduzisse o animal desobediente e eles conseguissem fazer o trabalho. Esse material que ficava nas costas do boi chamava-se jugo. E quando o judeu está falando em jugo, ele está falando assim, é um peso que nós precisamos carregar. O judeu precisa carregar esse peso, precisa ser obediente à lei. O judeu precisa, sim, um servo de Deus, uma serva de Deus, precisa obedecer rigorosamente esses 613 mandamentos. E desses 613 mandamentos, existiam 365 proibições. Uma proibição para cada dia do ano. Ou seja, era muito rigor. Os judeus, no tempo de Jesus, as pessoas, elas estão cansadas, elas estão exaustas, elas não aguentam mais essas cobranças de ter que ser assim, ser assado, de cumprir essas 613 leis, e os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, que eram os partidos políticos religiosos da época, eles cobravam isso de maneira muito pesada, principalmente das pessoas mais pobres e mais fracas. E é nesse contexto que eu olho para esse texto e eu aprendo a primeira coisa: Jesus sabe o porquê e Ele sabe quando estamos exaustos. Se você chega aqui nessa manhã e você está cansado, cansada de lutar, cansado de lutar com relação à sua fé, cansado de lutar com relação ao seu casamento, à sua família, cansado de lutar com relação a algum problema que você vem enfrentando há muito tempo, Jesus sabe. Jesus sabe por quê e Ele sabe quando você está exausto ou exausta. Olha o que o texto diz para a gente. Jesus diz assim: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi no teu agrado. Que coisas? Se você voltar para o começo do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, é onde Jesus começa a ser perseguido. É onde começa a perseguição no Evangelho de Mateus. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo aqui, Jesus ele conhece o contexto. Ele sabe que esses pequeninos aqui que Jesus está dizendo são aqueles que são a escória daquela sociedade religiosa. São as pessoas que não são muito bem aceitas nos templos,
nas sinagogas, são as pessoas que não são aceitas como grandes pensadores naquele momento. Essas pessoas que estão se rendendo a Jesus, e Jesus está agradecendo a Deus, está dizendo: Pai, eu te louvo, porque escondeste estas coisas dos sábios, dos cultos, desses religiosos que se acham, desses religiosos que oprimem os mais fracos, desses religiosos que se acham a última bolacha do pacote. Desses religiosos você escondeu esses milagres, essas coisas incríveis, para revelar aos pequeninos. Jesus sabia o quanto essas pessoas sofriam. Jesus sabia o quanto elas sofriam. Gente, muitas vezes a gente olha para esse texto, a gente não imagina o que eles passavam, porque o nosso contexto de sofrimento à luz da religião é diferente, mas a gente sofre também. Eu quero dizer para você que nós hoje, como discípulos e discípulas de Jesus, nós temos que fazer um esforço enorme para enxergarmos Jesus no meio de uma confusão de informações que nós recebemos ao longo dos últimos anos, décadas, de igrejas. Informações que nós recebemos de pastores. Informações que nós recebemos de pessoas que falavam em nome da Bíblia, mas que fizeram um desfavor ao Evangelho. Pessoas que nos ensinaram que sim, Deus nos aceita. Jesus morreu por nós na cruz, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Você precisa ser fiel, senão Deus não te aceita. Pessoas que nos ensinaram que o Evangelho é uma barganha, que você, claro, Jesus morreu por você, mas você precisa abençoar a igreja, você precisa ser um dizimista fiel, e você precisa ofertar, e você precisa dar com fé e com generosidade aquilo que você se propõe a dar, porque Deus vai restituir, vai abençoar 10, 100 vezes mais. Pessoas que disseram para você que você não poderia consumir determinado tipo de alimento, determinado tipo de roupa, ou determinado tipo de programa, porque crente não pode, crente tem que ser diferente. Informações que não estão na Bíblia, informações que Jesus não quis que eu e você aprendêssemos, mas alguém achou que era importante ensinar para a gente. E a gente foi ouvindo, e a gente foi sendo alinhado a partir dessas inverdades. E quando a gente percebe, quando a gente se dá conta, nós estamos sendo ludibriados, estamos sendo enganados a caminhar por um caminho de confusão, de muito trabalho, de nenhum descanso. Porque a religião, gente, qualquer religião, ela não propõe descanso, ela propõe ativismo. Ela propõe o seguinte: olha, entregue, faça, esteja aceito. Para você fazer parte desse movimento, você se adequa e aí você vai ser aceito. A religião é isso. Mas Jesus não é religião. Jesus não é religião. Jesus é o próprio Deus. E o próprio Deus, ele olha para você de uma maneira que a religião não olha. Porque a religião olha para você e não enxerga o seu cansaço. Quando você está cansado da igreja, quando você está cansado de líderes que estão explorando a fé de pessoas pequenas, dos pequeninos, como Jesus usa aqui a expressão, a religião olha e ela entende assim: é isso mesmo, vocês não fazem mais do que obrigação em fazer parte dessa igreja. É isso que a religião faz. Mas Jesus, ele nos entende. Jesus entende o seu cansaço emocional, de você não conseguir acordar pela manhã com esperança de que o dia será bom, a vontade que você tem de que a vida acabasse. Jesus olha para você, enxerga o seu cansaço, ele entende a sua exaustão. Esses discípulos e discípulas de Jesus que estavam sendo explorados pelos religiosos no primeiro século, eles estavam muito, muito cansados. E Jesus sabe disso. O teólogo N.T. Wright, um bispo anglicano, diz o seguinte: Deus dava sabedoria àqueles que o temiam. Uma longa tradição de estudo da Torá e da piedade indicava que aqueles que se devotavam a aprender a lei
e tentavam extrair os pontos mais excelentes dela, se tornavam sábios. Então, quem se tornava sábio naquele primeiro século? Aqueles que se devotavam a aprender a lei e tentavam extrair os pontos mais excelentes dela. Ok, eles se tornavam sábios. No fim, eles passavam a conhecer a Deus. Para a média dos judeus da época de Jesus, essa sabedoria, olha isso, gente, era tão difícil de alcançar quanto seria hoje para a maioria das pessoas ser um cirurgião de cérebro. Quantos jovens conseguem ser médicos? A gente sabe que não é fácil acessar a universidade, você entrar na universidade para se tornar um médico, uma médica. Agora, quantos desses profissionais, desses estudantes que se tornam médicos, conseguem ser cirurgiões de cérebro? São pouquíssimos. O nível de conhecimento, de precisão é muito alto. O teólogo N.T. Wright está comparando aqui. Às vezes a gente acha que conhecer a lei no primeiro século era uma coisa assim que estava à disposição de todo mundo, e não estava. Apenas alguns conseguiam ter acesso à lei e extrair delas, da lei, pontos excelentes de reflexão. Você precisava ser erudito, treinado em línguas e em literatura, além de dispor de tempo livre para refletir sobre matérias densas e complicadas. Agora, gente, quando a gente olha para os discípulos de Jesus, para os 12 apóstolos, a gente percebe que eram pessoas simples, em sua maioria pescadores. Um homem se tornava pescador porque ele não tinha uma outra profissão. Ele não tinha uma profissão mais nobre que lhe havia sido ensinada pelo pai, então ele se tornava um pescador. Era uma profissão muito humilde. Esses caras não faziam parte do alto escalão da religião judaica. Eles estavam cansados, exaustos da religião. Gente, eu me canso da religião. Eu me canso muitas vezes da burocracia da religiosidade. Eu me canso de, às vezes, olhar para Jesus lendo os evangelhos e perceber que o evangelho de Jesus ele está indo numa direção e às vezes parece que a igreja está indo em outra. Isso nos cansa. Isso nos cansa. Mas o que eu olho para esse texto e que eu aprendo é que Jesus, ele vê a nossa exaustão. Ele conhece o porquê de estarmos cansados. Mas a boa notícia é que Jesus nos convida a algo especial, e a segunda coisa que eu queria destacar com vocês, Jesus nos convida ao único descanso possível. Gente, às vezes nós achamos que nós não descansamos porque somos muito hiperativos. Eu não consigo descansar porque eu sou hiperativo, eu não consigo parar, eu trabalho de segunda a segunda, quando eu estou em casa minha mente não para, eu estou pensando no trabalho. Não é por isso que não é porque você é hiperativo que você não consegue descansar. Porque o não descansar é pecado. É consequência de sermos falhos e pecadores. É por isso que não conseguimos descansar. Agora, como que eu descanso? Deitando numa rede? Indo para o litoral e ficando uma semana de pernas para o ar, tomando sol na areia e curtindo o mar, o que é muito bom? É assim que a gente descansa? Não. Só existe um descanso possível para a sua alma. A sua alma só encontra descanso em um lugar. Só existe um abrigo para você, onde você pode repousar a sua alma, mesmo que exista uma guerra lá fora. A palavra shalom, do hebraico, traduzida para o português como paz, significa paz aqui dentro, independentemente das circunstâncias. Pode ter uma guerra explodindo, a minha família pode estar desabando, as coisas podem estar indo de mal a pior na minha profissão, na questão financeira, na minha história. Mas aqui dentro existe um descanso possível. Jesus convida a mim e a você nessa manhã, para a gente desfrutar desse descanso. Olha o que o texto diz para a gente: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados,
vocês que não aguentam mais a religião, vocês que não aguentam mais a igreja, vocês que não aguentam mais esses 613 mandamentos, vocês que não aguentam mais essas 365 proibições, Jesus está dizendo: venham a mim, e eu vou dar descanso para vocês. Jesus é o único que pode dizer isso. Os outros rabinos da época, eles jamais diriam isso, porque não faz sentido. Um outro rabino, por melhor que ele fosse, ele diria assim: venham a mim e tomem o peso da lei. É isso que eles diziam: venham a mim e tomem o jugo da lei e obedeçam. Venham a mim e façam a parte de vocês. É isso que os rabinos diziam. Jesus, ele diz uma outra coisa. Jesus diz: venham a mim e eu lhes darei descanso. Não faz sentido. Mas espera aí, não é assim também. Eu não posso me envolver com Deus e me sentir descansado. Eu tenho responsabilidade. Não, é isso que Jesus está dizendo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Gente, quando eu olho para esse texto, eu vejo assim, o quanto essa palavra é contracultural nos tempos de Jesus e hoje. Porque isso aqui não é simplesmente você parar de fazer as coisas e descansar e erguer as pernas para o ar. Isso aqui é uma maneira de viver. É o seu dia começar pelo descanso e não pelo trabalho. É o seu dia começar pela confiança de que tudo vai ficar bem e não pelo que você pode produzir para que então as coisas fiquem bem. O descanso é uma pessoa. O descanso não é deixar de fazer, não é você ficar sem fazer nada alguns dias para descansar o seu corpo físico. Não, o verdadeiro descanso é uma pessoa. O verdadeiro descanso é Jesus. Jesus é o descanso. A religião nos cansa, a denominação nos cansa, as regrinhas nos cansam. Jesus não, Jesus é descanso para a nossa alma. Jesus é descanso, Jesus é alívio. Em outras versões, esse texto vem assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio para a alma, alívio, descanso, só em Jesus, só em Jesus. O texto continua, a parte de baixo: tomem sobre vocês o meu jugo. Lembra da imagem do material de madeira que ficava sobre os bois? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Essa palavra aprender no grego, ela tem a ideia de aprendam na prática. Aprendam na prática, que isso se torna um hábito para vocês. Um hábito. Pois eu sou manso e humilde de coração. Eu sou o boi manso. Vocês são o boi bravo, vocês são desobedientes. O dono de vocês manda ir para lá, vocês vão para lá. O dono de vocês manda vocês ficarem em pé, vocês deitam. Manda vocês deitar, vocês levantam. Vocês são desobedientes, mas eu sou o boi obediente. Essa é a imagem que Jesus está usando. Eu sou o boi manso. Aprendam de mim e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas vezes que a gente está conversando com alguém e a pessoa fala assim: você é discípulo de Jesus, você é crente, você é evangélico? E aí você diz: sim, eu sou membro da igreja A, B, C e tal. E aí você fala assim, e a pessoa começa a compartilhar com você alguma coisa da vida dela, e você diz: vem conhecer a nossa comunidade. Vamos lá no espaço de vida, vamos. E a pessoa diz para você assim: igreja, eu não gosto desse peso, dessa pressão da religião. Não é isso que a gente ouve? Eu não gosto das pessoas mandando o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Mas espera aí, gente. Quem disse que Jesus é peso? A religião disse. A religião disse que Jesus é peso. Jesus está dizendo para a gente: não, nada a ver. Nada a ver essa história. Eu sou descanso. Quem vem a mim, descansa. Quem vem a mim tem alívio. Nós caminhamos pela graça. E a graça nos impõe um ritmo de leveza.
Quando você estiver caminhando com Jesus e perceber que está pesado, de repente você serve aqui na música, ou serve em algum ministério da nossa igreja, ou de outra comunidade cristã, e você percebe que está pesado, assim, que está aquela coisa difícil de carregar, cuidado. Cuidado. Talvez você não esteja desfrutando de Jesus, porque Jesus é descanso. O mesmo teólogo N.T. Wright, ele diz o seguinte, para a gente já caminhar para a conclusão. Jesus está encorajando os cristãos a crerem que Ele não nos perseguiria como um policial, que não se aborreceria conosco como um professor de escola raivoso. E a acolhida que Ele oferece a todos que se entregam à sua misericórdia é a acolhida que Deus oferece por intermédio dele, por intermédio de Jesus. Agora preste atenção nisso. Esse é o convite que abre a cortina e nos deixa ver quem o Pai realmente é. E nos encoraja a ir para a sua presença amorosa e aconchegante. Jesus é descanso. Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados da religião, sobrecarregados com as leis, com o faça, não faça, venham a mim e vocês encontrarão descanso para vocês. E quando Jesus faz isso, Ele está mostrando quem o Pai é. Ele não está fazendo algo contra a vontade do Pai. Ele está mostrando quem o Pai verdadeiramente é. O Pai é descanso. O Pai é descanso para as nossas almas. Nessa manhã, se você está cansado, se você diz para você mesmo: eu não consigo mais, eu não tenho forças mais para lutar contra esse tipo de situação, contra esse tipo de questão, contra esse tipo de problema, eu não consigo mais, eu estou soltando as cordas. Eu quero dizer para você que essa manhã é uma manhã para você descansar. Pare de fazer, pare de executar para conquistar e descanse, porque é isso que Jesus convida a gente nessa manhã para viver. E se você não consegue fazer isso, eu tenho certeza que você não consegue mesmo, porque nós somos falhos. Como eu disse antes, gente, é um modo de pensar. O mundo, a sociedade, a nossa cultura nos conduz a trabalharmos muito para conquistarmos o máximo possível de coisas, para termos pouco tempo. Quando você chega para as pessoas e diz assim: cara, estou sem tempo, estou trabalhando muito, sem tempo para nada. É até bonito. A sociedade elogia quem fala assim. Só que esse modo de pensar, esse modo de viver, nos conduz à morte. Nos conduz à morte. Porque é pecado. Não descansar em Deus é pecado. Deus nos convida para uma vida de descanso nele. E descanso em Jesus. Descanso em Deus é nós encontrarmos a pessoa de Jesus. Ele é o descanso. A partir de qual modo de pensar nós vamos viver? A partir de qual modo de pensar você vai construir a sua história e a história da sua família? E aí a gente volta para os hábitos que podem surpreender as famílias ao redor da sua família. Imagina só, você consegue parar um dia da semana ou dois, você consegue construir a sua vida como o dia no relato criacionista em Gênesis. A sua vida começa pelo descanso e não pelo trabalho. Deus não trata você como você merece. Ele não trata você pelo que você faz ou deixa de fazer. Deus trata você como um pai amoroso, porque simplesmente você é filho e filha dele. Quando nós começamos pelo descanso, nós não começamos pelo mérito. Nós simplesmente descansamos nos braços do Pai. E Ele nos acolhe graciosamente. Para a gente refletir, para a gente praticar,
Eu quero convidar você nessa manhã a pensar comigo de uma maneira muito simples em como você pode passar a praticar o descanso. Como você pode, na sua vida, de maneira prática, entender esse hábito de parar mesmo. O sábado, na sabedoria bíblica, é um princípio. Talvez a sua folga não esteja no sábado, como a minha não é. Talvez a sua folga esteja num dia de semana. Tá tudo bem. Você precisa parar um dia. Parar para descansar porque você está cansado? Não. Parar para você realinhar a sua vida à vontade do Pai. Parar em Jesus. E em Jesus encontrar descanso para a sua alma. É só ali que ela descansa. Sabe quando você fica assim numa correria e você não consegue parar, e quando você para, você não descansa? É porque talvez você está tentando descansar no lugar errado. Você está tentando descansar fazendo coisas, ou descansar deixando de fazer outras coisas. E descanso, de fato, nós só encontramos em Cristo, em Jesus, na pessoa de Jesus. Primeiro, Jesus conhece você profundamente e sabe as razões e o quanto você está exausto, o quanto você está exausta. Jesus conhece profundamente você, melhor do que você mesmo, e Ele sabe como você está. 2, o único descanso possível é Jesus. Somente Jesus pode nos dar vida plena e livre das exigências da sociedade da alta performance. Gente, eu não estou dizendo que você não tem que ser o melhor profissional da sua área, desenvolver alta performance naquilo que você faz, deixe fazer, está tudo bem, você deve ser uma pessoa excelente naquilo que você faz. Mas Jesus nos desobriga das exigências dessa sociedade. E em Jesus, Jesus é o único descanso possível. 3, ore e peça ajuda a Jesus para que você e sua família possam desfrutar de descanso. Ore, peça ajuda a Deus para que você e sua família possam desfrutar desse novo ritmo de vida que começa pelo descanso e não pelo trabalho. E quando isso acontecer, algumas pessoas vão perguntar para você: mas como assim? Que história é essa? O que você está vivendo? Como assim você não se preocupa mais tanto? Você deixou de ser uma pessoa ansiosa? Você deixou de se preocupar tanto com o dia de amanhã? O que aconteceu com você? E quando a sua vida começar a levantar essas perguntas, só haverá uma resposta: o Evangelho de Jesus Cristo. É sobre o que Jesus fez e não sobre o que eu faço. É sobre a obediência de Jesus e não sobre a minha obediência. É sobre eu iniciar o meu dia pelo descanso e não pelo trabalho. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Gostaria de orar com você. Deus de graça, nós reconhecemos nesta manhã que a nossa tendência, nossa normalidade é vivermos um contexto de muito trabalho, muitos afazeres, e nós temos dificuldade para parar, para descansar. E mesmo quando a gente para, na maioria esmagadora das vezes, nós paramos da maneira errada. E nesta manhã eu peço, Pai, que o Seu Espírito Santo nos oriente milagrosamente, no sentido de que descanso, de fato, nós só temos na pessoa de Cristo. Obrigado, Jesus, porque Você nos libertou de uma vida baseada no mérito.
Obrigado, Senhor, porque apesar de nós sermos falhos, apesar de nós sermos pecadores, apesar de nós sermos insuficientes, a sua graça nos alcançou e nos trouxe para um ambiente de descanso. Não somos mais medidos pelo que a gente produz, não somos mais medidos pelo que a gente deixa de produzir, nós somos medidos e aceitos pelo santo nome de Jesus. Obrigado, Deus. Deus, que meus irmãos e minhas irmãs nesta manhã sejam cheios do seu Espírito Santo e que o seu Espírito Santo nos ensine um outro ritmo, um novo ritmo de vida. Por favor, Deus, eu oro, Pai, para que os ruídos, para que as mentiras que nos foram contadas a respeito do Senhor, Deus, sejam diluídas, sejam dissipadas por quem o Senhor é. Deus, que a religião, a religiosidade, Deus, que insiste em dizer pra gente o que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer, Pai, nós queremos um Deus que nos conduza ao ambiente de descanso, o ambiente que o Senhor tem para nós. Faz isso, Pai. Faz isso na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui nesta manhã. Essa é a nossa oração, Pai. Gratos em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me
Ao longo das últimas 5 semanas, tivemos a oportunidade de aprender aqui que devemos abençoar alguém, ouvir a Deus, comer com alguém, falar com Deus, e hoje aprendemos sobre descansar em Deus. E que o único e verdadeiro descanso só é possível se ficarmos sob o jugo de Jesus. Ouvimos que os pequenos hábitos familiares podem nos ajudar a sermos também famílias que surpreendem o mundo. Foi uma caminhada que, esperamos, tenha sido frutífera a todos os que acompanharam esta série. Desejamos que você possa vivenciar todo esse ensinamento no decorrer de seus dias e que em sua rotina diária da próxima semana você possa viver, mesmo com atividades cansativas, descansado em Jesus. O Ático Curitiba deseja a você um Natal abençoado e um Ano Novo na presença de Jesus.